Dando prosseguimento aí a mais um vídeo da nossa playlist de Gabaritando NEPs, onde nós vamos gabaritar todos os exercícios da NEPs. Bom, são muitos exercícios, né, como a gente mesmo já viu. São muitos exercícios, mas de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né? Olha, vamos lá, vamos resolver. Esse exercício aqui, na verdade, eu já resolvi ele em vídeo, mas eu tive um probleminha com a gravação, então nós vamos resolvê-lo de novo, tá? No caso pra vocês é a primeira vez. Vamos lá. Par ou ímpar é o nome do exercício. Nele, Bino e Sino gostam muito de brincar de par ou ímpar. Bino sempre escolhe par e Sino sempre escolhe ímpar. Faça um programa para automatizar o resultado do jogo de par ou ímpar. Seu programa deve ler a quantidade de dedos que cada um utilizou e imprimir o nome do ganhador. Então a entrada vai consistir de duas linhas. A primeira contém a quantidade de dedos que Bino utilizou e a segunda contém a quantidade de dedos que Sino utilizou. E a saída vai imprimir o nome do vencedor. Beleza. O Bino e Sino só tem 10 dedos, todas as mãos, os valores fornecidos serão valores entre 0 e 10. Beleza, olha só. O que a gente tem aqui então? O Bino deu par, Bino ganhou, porque Bino sempre escolhe par. Deu ímpar, Sino ganhou, porque Sino sempre escolhe ímpar. Então, Bino par, Sino ímpar. Vamos lá, Bino par, Sino ímpar. Aqui no nosso código, a gente começa fazendo sempre, né, aquele códigozinho boilerplate, de instanciar o scanner. Eu sempre chamo o scanner de layer aqui, porque desde a época que eu aprendi programação, meu professor de programação usava assim e aí copiava igual. Por isso, assim, eu uso, porque virou um hábito. Mas você pode dar o nome que você quiser, tá? RD, read, scanner, sabe? Você decide. Criamos aqui o scanner. Agora a gente tem que ler a quantidade de dedos que Bino e Sino colocaram. Lembrando que Bino sempre escolhe par e Sino sempre escolhe ímpar. Então, int Bino. Vamos colocar B. Int B recebe ler.next int. E o Sino recebe ler.next int. Temos a quantidade de dedos que os dois colocaram. E agora, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber se a soma desses resultados, B mais C, né, no caso, a quantidade de dedos que Bino colocou, mais a quantidade de dedos que Sino colocou, é um valor par ou é um valor ímpar? A gente tem que saber isso. Então, como que a gente faz esse tipo de cálculo? A gente usa aqui no Java o operador resto da divisão para isso. O que é o resto da divisão? Olha, eu tenho um número 4. Eu vou dividir ele por 2, dá 2. Mas qual que é o resto da divisão? A divisão foi perfeita? Se a divisão foi perfeita, o resto é 0. Se a divisão não é perfeita, vai ter algum resto. Por exemplo, 5 dividido por 2, a gente não sabe que falta 1, resta 1. Então, o resto da divisão de 5 por 2 seria 1. Se fosse aqui, ó, 5, resto da divisão por 2, a gente sabe que seria igual a 1. E todo número par, o resto da divisão dele por 2 é 0. Não concorda comigo que todo número que ele é par, você pode dividir ele por 2 e dar uma divisão perfeita? É uma divisão que não tem resto, que não quebra a casinha decimal. Então, todo número par, o resto da divisão dele por 2 é 0. Beleza? Concordam comigo, né? Por exemplo, ó, 24, 28, 32, 36. Todos esses números pares, eles são divisíveis por 2 e o resto deles vai ser 0. Não é verdade? Agora pega qualquer número ímpar. 3 dividido por 2. A gente sabe que isso aqui vai ter um resto de 1 também. Então, beleza. Todo número divisível por 2, divisível perfeitamente por 2, ele é par. Tá bom, vamos lá. Se B mais C, essa divisão por 2 for igual a 0. Olha, isso que a gente está fazendo tá até certo. Vamos deixar aqui que a gente quer que a soma seja feita. Priorizar fazer a soma, dividir por 2 e validar se é igual a 0. Mas eu acho feio quando a gente faz essa coisa assim tão grande. Vamos definir aqui, ó, int soma recebe B mais C. Int sum recebe B mais C.
Então, se soma resto da divisão por 2 for igual a zero, ou seja, peguei a soma e dividi por 2, não teve resto, o resto foi zero, então foi par. E se foi par, quem ganhou? Bino. Bino ganhou. Se não, aí quem ganhou foi o nosso amigo Sino, correto? Então, se você ainda não conhecia o operador resto da divisão, agora você conhece. Espero que tenha ficado claro o que ele faz. Ele divide, mas ele pega o resto e não o resultado da divisão. Deixa eu ver que tá certinho. Lemos, fizemos a validação. Não acredito que sim. Vamos testar, vamos. Não sei que eu tenha printado errado, né? Vai ver, e o print tinha que ser tudo em minúsculo. Não lembro, não reparei. Vamos ver. Aê, perfeito, certinho. Gente, então, exercício para o ímpar resolvido. Como eu disse, esse exercício eu já tinha feito ele antes em vídeo, mas eu estou refazendo ele porque eu perdi a gravação. E espero que não tenha ficado nenhuma dúvida quanto a essa questão desse operador, que talvez nem todos vocês já o conheciam. Então, vamos para o próximo exercício. Até o próximo.